Paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes nessa noite. Adorando o nome do Senhor. Só Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, né? E quando eu estava louvando, né, o Senhor, que nada mais nos satisfaz. Nada mais nos satisfaz. O que é mais importante nessa vida do que a presença dEle? Nada nessa vida é mais importante que a presença do Senhor. Então, quando a gente declara isso, que nada mais nos satisfaz, a gente tem que estar declarando com certeza. Porque aqui nós estamos para adorar o nome daquele que é digno de todas as coisas. Aleluia. Né? Então a gente clama, Senhor, nada mais nos satisfaz. Aleluia. E vou pedir para os irmãos estar se assentando, pode ficar à vontade. Né? E só tenho a agradecer ao Senhor. Né? Quero estar compartilhando algumas coisas com os irmãos. Durante 26 anos da minha vida, fiz 3 anos de caminhada com Cristo. E só tenho a agradecer ao Senhor, porque durante 3 anos de caminhada, a minha vida ela fez total sentido. Quanto nunca fez tão sentido. Durante esses 26 anos, 3 anos nunca fez tão sentido do que está fazendo com Cristo. E assim eu posso dizer que nada nessa vida pode se comparar com quem Ele é. Que nada nessa vida pode se comparar com a sua glória. E se cada um de nós estamos aqui, nós estamos aqui para um propósito. Qual é o propósito? Para a glória dEle. Na sua eternidade, na sua plenitude. Né? Então, eu posso dizer isso, para a honra e glória do Senhor, que nada nessa vida é mais importante que a presença dEle. Assim como o apóstolo Paulo também viu lá nas escrituras de Atos, a gente vai ver isso. Quando ele teve um encontro com a glória de Cristo e os seus olhos foram abertos, ele pôde dizer: Senhor, nada nessa vida, nesse mundo, pode se comparar com a Tua presença. Pode se comparar com a Tua glória. Então, para a gente ver esse amor, essa presença, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Né? Toda vez que a gente está diante do Senhor, a gente sempre deixa alguma coisa que na verdade não é nossa, mas que fomos nós que acabamos projetando dentro do nosso coração e que acaba tirando o lugar dele sem que a gente perceba. Né? Um jovem rico, ele chega diante de Jesus e ele pergunta: Senhor, como faço para herdar a vida eterna? E Jesus vai falar assim para ele: conhece os mandamentos? Né? Honra teu próximo, ama teu próximo como a ti mesmo, ama teu pai, tua mãe, não sei o quê. Ele falou assim: sim, Senhor, tudo isso eu tenho praticado, eu tenho vivido, Senhor. Aí Jesus vai falar assim para ele: ainda te falta um, jovem. Vá, vende tudo que tu tem e dê aos pobres. Sendo que a palavra de Deus diz que aquele jovem caindo em si, vendo que tinha muitas riquezas, muitos bens, muitos dados, pegou e foi embora. Aí Jesus foi e falou assim à multidão: é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque as coisas que aquele jovem tinha estavam ocupando, sabe, um lugar no coração dele da presença de Deus. E quando a gente está diante da presença de Deus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, para que aí a gente possa enxergar o amor dele. Né? Jesus não pede os nossos benefícios, Jesus ele não pede os nossos bens materiais. Jesus não queria que aquele jovem abrisse mão de certas coisas. Jesus só queria mostrar para aquele jovem aonde está o coração dele. E todo o tempo Jesus quer mostrar para nós aonde que está o nosso coração. E eu vou perguntar para vocês nessa noite, aonde está o coração de vocês? O que é mais importante para vocês? Se são as coisas, se são os benefícios que o Senhor nos dá, ou se é a presença dele? Porque foi declarado aqui nessa noite, através do louvor, que nada mais importa nessa vida do que a presença dele. E hoje eu estou aqui para te perguntar o que é mais importante. O que é mais importante na nossa vida do que a presença de Deus? Amém. Né? Porque o seu amor é completo. O seu amor não tem fim.
E Ele foi capaz de dar a sua única vida por amor de nós, para que nós venhamos ter vida. E vida onde? Vida nele, não em nós mesmos. Porque às vezes a gente se trava, se prende a tantas coisas que acaba rompendo, né? Ocupando um lugar, sabe, de Deus no nosso coração. E aí a gente acaba não tendo o discernimento e acaba não enxergando o amor dele, que ele tem sobre as nossas vidas a todo o tempo. Que aí, como eu disse, quando Paulo viu que ele teve um encontro, ele verdadeiramente disse: Senhor, nada nessa vida é mais importante. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, eu abro mão de todas as coisas, porque a tua presença é mais importante do que tudo. E a presença do Pai é mais importante do que tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente fala: eu já sei, estou indo para a igreja, eu conheço Deus, mas às vezes não entendeu que a presença dele verdadeiramente é mais importante do que tudo. E tudo que ele quer nos levar é um lugar, é um propósito. E qual é o propósito? É o propósito dele, da vontade dele sobre as nossas vidas. E aí, como eu disse, a vida ela começa a fazer sentido. Não a partir de nós mesmos, mas a partir dele, que foi ele que criou todas as coisas. E nos projetou nessa criação, na criação da onde? Dele, que somos nós. E tudo que ele quer é que a gente viva conforme a vontade dele. Não a partir das nossas próprias vontades, não a partir dos nossos próprios querer, mas a partir do querer e da vontade dele. E assim Jesus, ele pregava, né, sobre o reino de Deus, e muitas das pessoas não entendiam o que Jesus estava falando naquele tempo. E aí um dos fariseus pergunta: Senhor, quando é que há de vir o reino de Deus? E Jesus vai explicar para eles: o reino de Deus, ele não vem de forma visível e nem com aparência. Por quê? Porque os judeus, as pessoas naquele tempo, não tinham entendido ainda o que era o reino de Deus, do que era, né, a presença de Deus. E aí Jesus foi e disse para ele: portanto vós não vos enganei, porque o reino de Deus ele não vem com forma visível e nem com aparência. Ou seja, não são coisas físicas, não são bem materiais, mas que o reino de Deus está inserido dentro de vós. Porque onde estiver o rei, ali está o reino de Deus. E aonde Jesus estava? Estava no meio dele. Estava no meio deles. Sendo que eles estavam tão cegos que eles não conseguiram enxergar o amor de Deus. E ele que é a própria eternidade. A eternidade está nele. E ele falando todas aquelas coisas para aquele povo naquele tempo, né? O seu amor, falando da eternidade, das coisas do Pai. E sendo que as pessoas estavam despercebidas, elas não estavam percebendo o que estava sendo falado, o que estava sendo pregado, o que Jesus veio estabelecer. Porque tudo Jesus fez e veio nos ensinando, nos apontando para um propósito, para cumprir a vontade dele. E Jesus dizia: ei, eu não faço a minha vontade, eu só faço a vontade do Pai, porque eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. E tudo que ele quer é que a gente venhamos fazer aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele já fez. Sendo que ele quer fazer em nós e através de nós. Sendo que muitas das vezes estamos como essas pessoas daquele tempo, desapercebidas com as situações, porque estamos sempre correndo atrás dos nossos benefícios, das nossas próprias vontades. E muitas das vezes achando que o Pai, ele é um Papai Noel, né? Senhor, me dá um carro melhor, me dá uma vida melhor, né? Me dê um trabalho melhor. Claro, o Pai quer te dar todas as coisas. Mas sendo que a palavra de Deus diz que é buscar primeiro o reino dos céus e certas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Então a gente primeiro tem que buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E quem é o reino? Quem é o próprio reino? Quem é o próprio rei? É o próprio Cristo, é o próprio Pai. É o Pai da eternidade, né? Que implantou o seu reino, né? Dentro de nós. E para isso a gente precisa o quê? Olhar para o lado de dentro. É verdade. E parar de ficar olhando para as coisas do lado de fora. Porque aí a gente passa despercebido os sinais, as coisas que o Senhor está falando, que Ele está fazendo, que Ele na verdade já fez.
E tudo que Ele quer é que a gente olhe para onde? Para dentro de nós, para que nós não venhamos ser enganados. Porque todo o tempo que Jesus estava nessa vida, nessa terra, Ele estava apontando para o quê? Para um propósito. E Ele deixou um propósito para nós, deixou um propósito para a igreja. Sendo que a igreja não está diferente nesse tempo, daqueles tempos. Ela está se deixando passar despercebida. Né? Sendo que o Senhor, Ele quer que a gente venha estar atento ao que Ele está falando, ao seu amor. Nós precisamos estar ligados. E para isso nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo e mudar a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. Porque Paulo disse isso. Se vocês não mudar a vossa consciência, a forma de pensar, vocês nunca vão entender o que é o reino de Deus. E aí você vai ficar passando, nós vamos ficar passando aqui nessa porta de quarta a domingo, porque ainda não entendemos o que é o reino de Deus e estamos sempre atrás dos nossos próprios benefícios, das nossas próprias vontades. E aí a gente não entende verdadeiramente o que é, Senhor, nada mais me satisfaz. Porque Ele quer que a gente tenha vida. E vida nele. Porque Ele nos ama. Né? Ele nos fez para Ele. Ele nos fez para que Ele viva em nós. Sendo que nós atrapalhamos o propósito, o processo dele, que Ele tem sobre as nossas vidas. Né? Então estamos sempre, né, buscando coisas que nos afastam dele e não nos leva para mais perto dele. E é por isso que o Senhor, Ele diz: ei, se vós não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Para quem Ele diz isso? Ele diz para Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei, sabia da Torá como ninguém, conhecia a palavra de ponta cabeça. Estava na célula toda segunda-feira, estava no estudo toda terça-feira. Mas sendo que ele não tinha entendido uma coisa: o que? O nascer de novo, de uma nova criatura, de uma nova consciência. E aí Nicodemos falou assim: Senhor, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Ele pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus virou para ele e falou assim: ó, Nicodemos, tu sendo mestre, sabendo e não sabe dessas coisas que eu estou falando? Será que a gente vai ter que passar por isso? Porque todo tempo o Senhor está falando conosco, sendo que a gente não está caminhando para o lugar que a gente deveria avançar, o lugar do propósito que Ele tem sobre as nossas vidas, que é o que? Estar diante da presença dEle, buscando Ele todo o tempo. Quando Jesus, Ele começa o seu ministério, Ele encontra dois discípulos, né, duas pessoas, que é Pedro e André. Eles estavam lançando as redes. E Jesus passa, eles estavam lançando as redes ao mar. E Jesus fala assim: ei, deixa tudo e me segue, e eu vos farei pescadores de homem. E aí, andando mais um pouco à frente, ele vê mais duas pessoas, e ele fala assim, e aquelas duas pessoas não estavam lançando a rede, mas elas estavam costurando as redes. E ele disse: ei, deixa tudo, me segue. E aquelas duas pessoas, elas estavam fazendo o quê? Alguma coisa. Sendo que as coisas que elas estavam fazendo não eram conforme o propósito de Deus. E Deus estava levando elas, Jesus estava ali chamando elas para o propósito. E para isso, o que eles tiveram que fazer? Abrir mão do que eles estavam fazendo. Porque eles estavam fazendo de forma errada. E o Senhor nessa noite nos chama: ei, abre mão das coisas que você está projetando. Será que está te levando para um lugar onde que deveria, sabe, que nós deveríamos estar indo, que é o lugar do propósito, que é o lugar da vontade dele, né? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Ele, já foi dito isso, e dizemos: nada mais nos satisfaz, só a tua presença. Então é a vontade e o querer dele. Então, para isso, nós temos que abrir mão de quê? De coisas que nós mesmos projetamos.
E eles deixaram tudo. A palavra de Deus diz que aqueles homens deixaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia. Conosco não é diferente. Para a gente ver o reino de Deus, a gente precisa abrir mão daquilo que nos prende. Para que a gente possa enxergar o amor dele. Para que a nossa vida aí sim possa fazer sentido verdadeiramente. E aí a gente vai dizer como aqueles discípulos falaram, aquelas pessoas que tiveram entendimento da glória de Deus, que nada mais importa, Senhor, só a tua presença. Nicodemo estava no culto todo domingo, Nicodemo estava no culto toda quarta-feira, mas Nicodemo ainda não tinha entendido o que era o reino de Deus. E tu acha que nós estamos diferentes? Nicodemo, ele sabia tudo, mas ele não tinha entendido o que era nascer de novo. A partir de uma nova consciência, uma nova forma de pensar. Jesus, ele veio mudar a nossa forma de pensar, a nossa cultura, para que aí sim os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos enxergar o que é verdadeiramente o reino de Deus, para que as pessoas nada nem falem assim, lá está o reino de Deus. Não está o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. E se o teu coração estiver no reino, nada pode te enganar, nada pode te conduzir. Porque aí você vai entender verdadeiramente para quem você está deixando tudo e está seguindo. Então a gente precisa abrir mão de certas coisas. Coisas que nos aprisionam, que nós mesmos colocamos. Porque queremos sempre, a nossa vontade, queremos sempre o nosso querer. Estamos sempre em busca da nossa própria vontade. E aí a gente nunca vai entender. E ele precisa repetir várias vezes, sim, para que a gente possa entender. O amor de Cristo é completo sobre as nossas vidas. Ele quer que a gente viva com Ele, na eternidade dele. E se nós estivermos, com a nova consciência, com essa realidade que Ele quer projetar em nós, nós já vamos começar a viver o reino de Deus agora. Porque Ele já chegou. Ele não é algo do futuro. Ele é o presente agora, é uma realidade. Ele está presente agora. Ele já está presente. Então a gente não vai ser enganado. Por quê? Porque Ele colocou o reino de Deus dentro de nós. E como que é o reino de Deus? É uma nova consciência do que Ele já fez. Isaías, quando ele, antes dele ter um encontro com a glória de Deus, antes de Deus dar uma visão para ele, Isaías só via defeito, Isaías só via falha, porque naquele tempo o povo estava desviado, o povo estava distraído, e Deus precisava de um libertador. E Isaías só via defeito nos outros, só via defeito na terra, Isaías só via defeito nas coisas. E aí quando o Senhor deu uma visão para ele do seu trono, da sua glória, quando ele viu os querubins que adoravam o Eterno, santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, Isaías teve os seus olhos abertos. Aí Isaías não viu só o defeito nas coisas, Isaías não viu só o defeito nas pessoas, Isaías se viu e ele falou assim: ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de homens impuros lábios. E Isaías não viu só mais o defeito dos outros, primeiro ele se enxergou. Então tudo que o Senhor quer é nos mostrar nós para nós mesmos, para que nós possamos olhar dentro de nós. E aí o mais bonito, quando o Senhor vem com Atenaz, como Isaías confessa que ele era homem de lábios impuros, o
Senhor vai lá e toca nos lábios de Isaías e fala assim: Isaías, agora teu lábio está puro, Isaías. Porque você confessou, Isaías, que você era homem de lábios impuros. Você não viu só os defeitos dos outros, nas coisas, no que eu fiz. Aí Isaías falou assim: toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Porque quando Isaías teve uma visão com a glória de Deus, é aí que ele pode enxergar. É aí que ele pode ver verdadeiramente o que é a glória de Deus. Porque toda a terra, tudo que ele fez, tudo que ele projetou, está cheia da sua glória. E aí quando nós vivemos na nossa vontade, quando nós vivemos diante do nosso querer, a gente não consegue enxergar a glória de Deus. A gente não consegue enxergar o que ele já fez. E aí a gente só vê defeito. Só vê defeito nas coisas, só vê defeito no trabalho, só vê defeito dentro de casa. Sendo que Jesus está falando nessa noite aí: eu quero te mostrar a minha glória. Eu quero abrir os teus olhos para que você possa ver a minha beleza. Para que você possa enxergar verdadeiramente, para que nós possamos verdadeiramente enxergar o que é o amor dele. Porque tudo que o Senhor quer é abrir os nossos olhos. E aí quando Isaías confessou: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros, aí o Senhor pode tocar nos lábios dele. Se Isaías confessasse: Senhor, ai de mim, que sou homem de ouvidos impuros, o que ele ia fazer? Ele ia pegar a tenaz, que era a brasa viva, e ia encostar onde? No ouvido de Isaías. Mas Isaías confessou onde estava o defeito dele. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E aí o Senhor curou Isaías. Aí o Senhor fala assim, depois mais na frente: quem eu hei de enviar? Aí o Senhor falou assim: Senhor, envia-me a mim. Aí o Senhor falou para ele: sim, é você que eu vou enviar, Isaías. Porque o Senhor só pode nos enviar, o Senhor só pode, nos levantar como referência quando nós confessamos aonde verdadeiramente está o erro. Porque aí nós não estamos só confessando o nosso erro, onde que está, aonde que está, como Isaías confessou, né? Porque aí o Senhor pode nos usar nas áreas que confessamos. Porque não só confessamos, mas sabe o que nós estamos dizendo? Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu sou dependente da Tua presença. Foi isso que Isaías estava dizendo. Senhor, eu sou dependente da Tua presença. Eu sou dependente do Senhor para enxergar. E nós não somos diferentes. Nós somos totalmente dependentes dEle. Da hora que a gente acorda, ao descansar, nós só levantamos por causa do amor dEle. E tudo que Ele quer é que a gente possa enxergar verdadeiramente esse amor. O Senhor, Ele quer virar uma chave dentro de nós, dentro dos nossos corações, onde muda a nossa realidade, onde muda a nossa forma de enxergar. Não é verdade? E aquele jovem pegou, ele abriu o mundo que ele tinha dos bens materiais. E aquele jovem pegou e não abriu mão das coisas que ele tinha, dos bens materiais. Ele pegou e foi embora. Por quê? Porque ele não entendeu a glória de Deus, ele não discerniu a presença. A presença que é mais importante para nós. Nós estamos muitas das vezes distraídos, sendo que a gente está com a consciência, uma mentalidade que só de vir na quarta-feira, só vir no domingo ouvir uma palavra, eu já estou salvo. Não, Ele já morreu por nós, Ele já nos salvou, sim, mas eu tenho que entender, eu tenho que continuar caminhando aos pés dEle, e que buscando na palavra, porque é a palavra que muda a minha forma de pensar. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso entender isso, que é uma nova consciência. É uma nova
como Ele pensa, veja como Ele vê. Em nome de Jesus, tudo que Ele quer é transformar os nossos corações, tudo que Ele quer é sarar nossas feridas. Ele já fez todas essas coisas, mas Ele quer que a gente entenda o que Ele já fez. Ele morreu por nós, o véu foi rasgado, sendo que por nós não entendemos todos os dias, estamos querendo que Ele faça de novo o que Ele já fez. Estamos declarando para Ele fazer de novo o que Ele já fez. Jesus é santo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não deu só a vida por mim, Ele deu a vida por nós. Para que nós venhamos entender o seu propósito. Porque somos filhos. E as pedras elas não podem clamar no nosso lugar. Nós somos um reino em movimento. E tudo que Jesus fez veio trazer o reino, a sua eternidade. Nós somos a justiça dele. E Ele quer movimentar o seu reino em nós e através de nós. Porque o reino de Deus ele só pode ser movido através dos filhos. Só os filhos podem, estabelecer o reino de Deus. Sabe, Lucas, você é filho quando você chegar lá no teu trabalho. E o pessoal que está lá no teu trabalho fala assim, cara, o Lucas chegou aqui. Sabe, tudo ficou diferente. Por quê? Porque não é a presença do Lucas, é a presença do Pai na sua vida. E quando você entende isso, quando você tem essa consciência, tudo fica diferente. E aí as pessoas vão poder enxergar o amor de Deus na sua vida. Por quê? Porque você entendeu quem Ele é. E aí Ele vive a partir de você. Você nele, Ele em você. E tudo que o Senhor quer nos levar neste lugar, que Ele viva em nós. Ele não veio só melhorar a nossa vida, Ele veio mudar a nossa natureza, transformar a nossa natureza, como Ele fez, no casamento. Ele não só transformou a água, Ele transformou a natureza daquela água em vinho. E vinho representa o que é alegria. E na presença dele nós temos o que? Nós temos alegria. Porque o amor dele não tem fim. O amor dele não acaba. O amor dele é eterno. O amor dele é santo. Amém, meus irmãos? Ele é tudo que nós temos, tudo que nós somos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem a partir dele. Nada somos sem ele. E eu posso dizer, irmãos, durante esses 3 anos, que, cara, como eu disse, não faz sentido. Vivi 23 anos aí fora de qualquer maneira, buscando alegria em outros lugares, buscando alegria nos prazeres, buscando alegria no dinheiro. Mas Jesus não. Jesus ele trouxe, cara, o mais precioso, ele é o mais precioso. Porque ele quer que a gente tenha vida. E aí quando ele me encontrou, tudo ficou diferente. Porque ele começou a me fazer entender que não é os bens, que não é as coisas nesse mundo que são mais importantes. Nada nessa vida é mais importante. Essa forma física visível no qual nós estamos vendo vai se acabar, é passageira. E Jesus estava dizendo o tempo todo isso. Ei, tudo que vocês precisam e necessitam está na eternidade, está dentro de vós, está dentro de nós, está dentro dos nossos corações. Por quê? Porque Ele projetou dentro dos filhos o maior tesouro. Então nós temos que andar com os olhos na eternidade. Nós temos que andar com os olhos no propósito. Porque tudo que Jesus fez, Ele veio trazer a realidade, da eternidade, nesse tempo físico, por amor de nós, restaurando, reconciliando consigo mesmo todas
todas as coisas, o mundo, nós mesmos, para que hoje nós possamos estar aqui ouvindo a palavra dele. E a presença dele está aqui. Sendo que muitas das vezes queremos ouvir aquilo que queremos ouvir, não o que quer falar. Aquilo que ele está falando. Aleluia. Ele quer transbordar os nossos corações. Sabe, do maior tesouro que está na eternidade, que já está pronto, que ele preparou para nós. A gente pode viver nesse tempo presente. Agora as promessas que estão na palavra, que está na Bíblia. E por que eu não entendo? Porque eu não leio a Bíblia, porque eu não busco nele. Não adianta só ler a Bíblia para entender. Eu tenho que ir para o meu secreto e buscar o Pai que está em secreto. Aí sim ele vai poder revelar aquilo que está em secreto. Porque Nicodemos, ele sabia da Torá, mas ele não conhecia o coração do Pai. E Jesus, ele não veio, como tem falado muito nesses tempos, aqui em cima, né? Através do profeta Moisés, através dos outros irmãos, né? Como o pastor Manuel. Jesus, ele não veio trazer uma religião, ele veio apresentar o Pai. E só a nova consciência pode nos fazer enxergar ele não só como Deus, mas como Pai. E Jesus veio fazer isso. E quem vê a mim, vê o Pai. Então nós temos que refletir nele, porque esse é o nosso propósito. Essa é a vontade dele. Que nós viemos andar juntos, unidos, sendo movidos por ele, porque ele vive em nós. Amém, aleluia. E eu agradeço os irmãos pela oportunidade, porque é isso que o Pai quer que a gente entenda, que nós viemos abrir os olhos e não se permitir ser enganado. Nós temos que estar mais atentos pelo que o Senhor está fazendo, pelo que Ele está falando, para onde, sabe, que nós estamos indo, para onde que está apontando nesse tempo. Nós temos que estar no propósito e na vontade dele, porque é aí que a vida faz total sentido. E tudo que eu oro e peço ao Senhor é para que a gente não venha ser enganado, mas que a gente venha confiar somente nele. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.